que fica, o que veio lá de trás e o que mantém até hoje é mesmo as ideias, né? Que é a questão, né, do repertório. Isso é muito importante para quem está na área de criatividade, né? A IA hoje está popularizando, então com todo mundo se sentindo designer, né? Exatamente. Na verdade, volta a minha comparação, né? É como se desse me colocasse com as melhores ferramentas de futebol do mundo, eu não vou desempenhar o máximo aquilo. Agora, se colocar um Pelé, um Aderson e der para essas ferramentas, ele vai conseguir explorar o potencial delas muito melhor do que eu, e aí você ganha a vantagem, né, de forma geral. O que eu acredito que está diferenciando o profissional é a habilidade criativa dele. A inovação, ela cresce a partir disso que você falou. Então, uma pessoa faz algo, chega até certo ponto, depois chegam outras cabeças para evoluir naquilo. Acho que tanto para o design como para qualquer profissão ou qualquer área, o design, principalmente, ele tenta resolver problemas. Então, a IA tenta resolver problemas, né? Então, é a primeira coisa que você tem que ter em mente. No Tecnocast de hoje, vamos viajar por décadas de transformação no design, da prancheta à inteligência artificial, com quem viveu tudo isso de perto. Nosso convidado é o Aderson Fagundes, designer visual, ilustrador e especialista em design gráfico, que vai contar um pouquinho da sua experiência no mercado. Aderson começou sua carreira bem antes da era digital, como arte finalista, e acompanhou, com curiosidade e paixão, toda a revolução que transformou o design em algo dinâmico, tecnológico e hoje cada vez mais integrado à inteligência artificial. Ao longo deste episódio, vamos falar sobre desafios, aprendizados, essa transição da era analógica para a digital e agora com a inteligência artificial e como ele tem se adaptado para usar a própria criatividade para gerar ainda mais valor para as suas entregas. Pessoal, Davi, Gibran, sejam bem-vindos. Aderson, é um prazer recebê-lo aqui no Tecnocast. E para a gente começar esse bate-papo, conta pra gente quem é o Aderson, fala um pouco da sua trajetória profissional, acadêmica. Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, quem estiver vendo, né? Dependente do horário. Né? Meu nome é Aderson, mas às vezes me confunde também com Anderson, tendo do mesmo jeito. Né? Eu vim de uma escola... eu sou pai, é uma menina de 18 anos, tenho 2 pets, sou casado com a Simone, que é minha mulher. Moro aqui em Belo Horizonte, já tem 20 anos. Eu vim do interior de Minas para cá e estou aqui há 20 anos. E quando cheguei aqui em 93, o meu primeiro emprego foi numa agência de publicidade. Eu sou design gráfico, né, e ilustrador. Então já estou nessa jornada aí, já tem mais de uns 30 anos. E aí eu comecei nessa agência de publicidade. E a gente, quando eu fui selecionado para trabalhar lá, na época, as skills eram muito diferentes de hoje, né? As skills, na época, tinha que ter muita habilidade de desenho, né? Era uma skill muito importante
na época. E quando eu entrei, na época tinha muita prancheta, né? A gente usava prancheta ainda, aquelas mesas gigantes com régua paralela. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar o que é. A gente usava isso na época, a gente já atendia alguns clientes que na época eram Arapuã, que era como se fosse hoje Magazine Luiza. E aí, nessa época, era assim, um processo, né, de trabalho muito manual. Né? Então, tinha algumas etapas de layout, que tinha que criar layout, ilustrar, enfim. E nessa época que eu entrei, aí começaram a vir os computadores. E a gente teve meio que aprender a usar, né, os computadores. Eu lembro que tinha uma menina que ela era que mais conhecia essa parte de computador. Na época eram os Macs, né, que hoje são da Apple, né, os computadores. E aí a gente teve que aprender e muito dos colegas, eu tinha uns 2 colegas de estúdio que eles não conseguiram se adaptar, né? E a gente foi evoluindo. E aí isso em 93, né? E aí as máquinas foram melhorando a cada dia mais, né? A gente começou a ter banco de imagem que facilitava para a gente que é design gráfico, né? Então, antes tinha que desenhar e mostrar para o cliente aprovar aquele desenho para depois tirar foto, né? E aí foi evoluindo, começou a ter bancos de imagens, né? Que ajudou também a fazer as fusões, né? E, enfim, algumas campanhas grandes de publicidade também eram feitas com ensaio fotográfico, né? A gente tinha conta grande, Banco do Brasil, enfim. E aí a gente foi evoluindo. E hoje parece que tem uma segunda onda vindo também, bem parecido com aquela primeira dos computadores, né? Que é o uso da IA na área gráfica, na área de arte de design gráfico, né? E assim, assim, o que eu tenho para falar, assim, para mim é uma experiência nova e de aprendizado também de novo, né? Mas acho que para quem é design e trabalha na área é um momento único também, porque eu acho que vem também a melhorar muito, né, o processo, né? O processo é mais rápido, ele não é tão chato. Porque às vezes quando você vai fazer alguma arte, alguma coisa, para você conceituar ela é mais difícil, ou se o profissional, por exemplo, não tiver uma habilidade para 3D, fazer 3D, ou uma habilidade para montagem, demora mais tempo, né? Costuma até tem, né, profissionais generalistas, né, que são os que conhecem vários campos, né, da arte, de fotografia, de ilustração. Enfim, hoje eu acho que está muito melhor, né, e rápido, o processo muito rápido. E, sim, hoje essas novas ferramentas, antes a gente tinha que, por exemplo, numa imagem, tinha que mudar a cor de uma blusa, né? Então, às vezes você tinha que selecionar a área, ficar lá selecionando a área, bonitinho, dando zoom bonitinho, e depois ir mudando. Hoje, saiu semana passada, né, o Nano Banana, que é aquela IA do Google, né? Que é a versão, acho que é a versão 2.5. Essa você bate e fala, ó, nessa foto troca para mim a blusa. Então, assim, é muito rápido, e agiliza muito o processo. E aí eu acho que o que veio lá de trás e o que mantém até hoje é mesmo as ideias, né? Acho que o profissional nessa área continua a mesma coisa. O que é mais valorizado são as ideias, né? Tem que ter, né, um repertório muito bom, porque eu acho que é isso que muda na hora de criar as ideias, enfim. O que a gente tem hoje é só ferramentas. E assim, ferramentas a gente aprende, né? E esse conceito, né, de ideias, de você ter, né, uma cultura, né? É isso que vai mudar o profissional, entendeu? Então, assim, quem tá entrando agora, ou quem está fazendo essa mudança, se já tiver essa base, é muito tranquilo. Porque, na verdade, o que assusta muito são as ferramentas, né? Porque fala assim, você pede um negócio, faz um negócio maravilhoso, né?
mas eu acho que a base mesmo, o que não vai mudar é isso. Ô Aderson, aproveitando, só uma pergunta antes. Você falou que veio do interior, é de qual cidade? Arcos é uma cidade a 205 quilômetros, deve ter uns 37 mil habitantes. A cidade da Tortuguita, não? Chocolate? Não, é a cidade do calcário. Do pó Tá. calcário. Uhum. Tem pedreira lá e tal. O calcário é plástico, pasta de dente, enfim. Legal. Eu conheço o pessoal de Arcos. O Aderson, antes, como é que veio essa ideia sua de seguir essa área? Você já tinha alguma habilidade quando criança? Era algo que você queria fazer? Como é que você despertou ir para a área de design? Eu sempre gostei de desenho, né? Eu até quando criança lembro que tipo assim, para mim, se eu morresse, o céu tinha que ter desenho. Gostava bastante de desenhar, né? E gosto até hoje de ter meus livros aqui, meus desenhos de RAF, que eu acho que é uma coisa bem legal. Quando você tem alguma ideia, quer fazer alguma coisa rápida, também funciona super bem. Então, sempre gostei, né? E dessa questão de estética também, enfim. E aí eu comecei, na verdade, antes de entrar para a agência de publicidade, eu comecei a fazer arte final para sacolas plásticas. E as empresas precisavam, por exemplo, sei lá, o cara precisava de uma sacola de um mercado no interior de Minas. E aí eu tinha que fazer a arte final dela. Então, tinha que desenhar no papel vegetal, enfim. E aí, depois que eu pulei para a agência. Ô, Aderson, aproveitando aqui que você está contando um pouquinho da sua história, né? Uma curiosidade, cara. Muitas pessoas que não trabalham nessa área criativa como você, elas têm um hobby fazendo algo criativo, né? Puxando algo para a criatividade, um desenho, né? Criatividade enquanto definição que a maioria das pessoas imagina que é, né? Todo mundo acha que criatividade só tem a ver com dons artísticos, né? O trabalho artístico. Mas, geralmente, as pessoas têm esse hobby. E conta aqui uma curiosidade. Qual que é o hobby do Aderson que trabalha com isso? Cara, você acredita que meu hobby é trabalhar? Eu gosto muito de trabalhar. Não, é resposta protocolar. O que você faz aí para buscar inspiração para o seu trabalho? Não, isso que eu ia falar agora. Uma coisa que eu gosto bastante, que eu acho que é aquilo que eu falei agora há pouco, que é a questão, né, do repertório. Isso é muito importante para quem está na área de criatividade, né? Que é o criativo, que alguns chamam, né? Sou criativo e tal. Eu gosto muito de série, de filme, de animação, de estéticas diferentes. Porque isso é legal que você consegue trazer de um outro lugar para cá alguma coisa diferente que não está aqui, entendeu? Então é legal, umas ideias legais, sei lá, Black Mirror, videogame tem muitas interfaces, muitas coisas bem legal. Então, um dos hobbies meus, assim, que eu gosto mais é isso. Assim, ver televisão, ver série, ver documentário, sci-fi, enfim. É conhecer, então, resumindo, né? Conhecer mundos novos, coisas novas, para você poder, no dia a dia, conectar ideias diferentes, né? Sim, não, e você trazer uma estética diferente também, né? Porque senão você não fica só bitolado numa estética. E design, às vezes, ele é muito... Ele muda muito, né? Então, sim, há pouco tempo a Apple agora lançou um novo sistema, né? Que é o Liquid Glass, que é vidro, né? Líquido, enfim. E aí tem umas estéticas assim que geralmente todo design começa a seguir também. Então, eles são estéticas que vão mudando, né? E aí você tem que acompanhar, né? Mas eu gosto muito de pegar, assim, sair desse mundo que está aqui e pegar coisas de outro mundo também, sabe? Às vezes um jogo, futebol, por exemplo, tem umas interferências, por exemplo, de informações num campo, de infográficos, e você pode usar isso também, entendeu? Uma estética, sei lá, de um anúncio, enfim. Dá para trazer esse mundo de fora para cá. Então, um bom designer, então, é um bom observador. Sim. Boa. Sim. É igual um fotógrafo, né? Se você pegar um fotógrafo, se eu, por exemplo, eu não sou fotógrafo, mas, por exemplo, se eu pegar uma câmera foda, sei lá, uma câmera Canon muito boa, eu posso estar andando nos trajetos, assim, e eu não vejo o que o fotógrafo vê, né? Então, tem um olhar para aquilo, né? Isso, tem um olhar. Então, às vezes, não dá que você passa assim, você está passando, vendo de cima, e às vezes o cara passa e fala assim, e se eu olhar desse ponto de vista para baixo aqui? É até a forma também de você pensar também em criar alguma peça, alguma coisa, né? Inverter, subverter, entendeu? Tem a ver com as experiências, né? Com a experiência que você viveu, com a forma que você enxerga o mundo, né? Sim, sim. E assim, com essas ferramentas de EA, você pode testar isso de uma forma mais rápida, né?
Porque, na verdade, quando você coloca um prompt lá, na verdade, é o que você está querendo, né? Isso, me dá um ponto de vista de baixo, né? Porque eu quero mostrar uma grandeza de um produto, enfim. Isso também tem muito a ver com estética do cinema também. Sabe? Quando você tem uma câmera que você quer mostrar poder, então você põe embaixo, entendeu? Uma pessoa aparecer assim, parecer mais alto, entendeu? Uma perspectiva, enfim. Você pode trazer isso tudo de fora também, de videogame, enfim. Você está enxergando a IA quase, então, a gente vai entrar nesse assunto, né, um pouco mais aprofundado aí, mas você está enxergando a IA quase como o seu gênio da lâmpada mágica, né? Sim. 3 desejos, materializa isso aqui que eu estou pensando. Sim, não, e até mesmo a questão, porque, por exemplo, quando você tem, né, assim, quando você está no processo, tem um briefing, ou você está com um processo de criação, uma das coisas que é muito ruim para o design, ou até mesmo para o ilustrador, né, é ele pegar um papel em branco, ou entendeu, alguma coisa em branca. Isso é uma barreira, assim, que você tem que quebrar. E você só quebra ela começando a fazer, né? E você vai exercitando. Então, a AI você pode fazer isso com um brand, né, para dar uma ideia de alguma coisa. Não que ela vai resolver, mas ela vai te dar um norte. Então, você vai brincando, você vai, sim. É igual você falou, é como se fosse um assistente seu mesmo, né? Criativo, para você ir seguindo. E uma coisa que ela é muito boa é você pergunta algumas coisas. Por que a Nike chama Nike, né? Aí você pode, a Nike chama Nike, que é a deusa da vitória, né? E o que é aquele chopp? Aquele chopp ali é uma asa. Enfim, dá para você ir perguntando muita coisa, entendeu? Você falou uma coisa interessante que tem um negócio dentro da área de neurociência que o pessoal estuda, chama Prime. O que é o Prime? O Prime é você direcionar um raciocínio para não ficar essa tela em branco, né? Então, dependendo da forma que você direciona o raciocínio, você consegue, inclusive, influenciar o seu processo criativo. Então, quando você... provavelmente não é proposital que eles estão fazendo isso hoje, na verdade, eu acredito que é para fazer com que as pessoas aprendam melhor a usar esses modelos, mas, por exemplo, quando você está conversando no GPT e você pede para fazer uma coisa, agora, quando ele entrega o resultado, ele fala, você gostaria que eu fizesse isso? Sim, eu já vi. Aquilo ali chama Prime. Ou seja, é? Ele está te influenciando para um caminho que, se você aceitar, você pescou a linha de raciocínio dele. Pode ser que você queria ir para outro caminho, mas ele está direcionando. Por quê? Porque nem todo mundo vai saber o que fazer depois, quando vê o resultado. Entendi. Né? Entendi. E aí, uma coisa legal, o Aderson, até para quem está escutando, né? Essa conversa aqui é para qualquer profissional. Por quê? O que eu acredito que está diferenciando o profissional é a habilidade criativa dele. Então, antigamente, a habilidade criativa ficava para o pessoal das artes visuais e até antes do AutoCAD ficava para o arquiteto. Eu lembro que pessoas que sabiam desenhar, às vezes faziam arquitetura, porque antigamente desenhava na mão, né? Hoje não precisa saber desenhar. Igual eu te falei lá no início, uma das skills para contratar você numa agência naquela época é se você sabia desenhar ou não. Exato. Apesar de que até hoje, o cara que tem habilidade para desenho é um cara que tem um feeling talvez um pouco melhor, né, do que o cara que não tem, né? Mas aí tem um Jomar que a gente conversou, aí a Mary vai até colocar a janelinha aqui, né, para quem quiser clicar. O Jomar é o seguinte, o Jomar é coreógrafo, professor de dança, respeitado no mundo inteiro. A gente entrevistou ele há um tempo nesse podcast, e ele tem um processo criativo também. Então, por exemplo, ele conta como que ele usou a criatividade, por exemplo, num espetáculo lá, o pessoal vê detalhes, mas ele precisava de entregar um instrumento musical para cada pessoa da plateia. Então, imagina, plateia com 1.000, 2.000 pessoas. Como é que ele ia levar esse negócio na mala, esse instrumento na mala para viajar para o país? Então, ele teve uma ideia, coube na mala, né? Quem quiser saber o que é, vai ver lá no podcast. E ele fala muito... aí o que acontece? Ele tá fazendo o contrário do que a gente do lado de cá faz. Ele, da arte, ele está levando o conhecimento da arte para a gestão. Aí ele criou um método lá chamado
gerenciamento baseado em arte, porque nas empresas tradicionais, o pessoal é muito cartesiano, pensa de forma muito reta, muito linear. E ele leva a habilidade da arte, pensar de forma caótica, mas com uma linha de raciocínio, para resolver problemas de gestão. Ele chama de gestão baseada em arte, né? E aí, nos treinamentos de criatividade, nas palestras de criatividade que dá para as empresas, ele fala muito a importância do repertório, que é o que você falou, e da habilidade de fazer analogias, né? Então, o profissional criativo, quando ele olha para uma árvore, muitas vezes, ele consegue fazer uma analogia daquela árvore com o problema que ele tem que resolver no trabalho para uma área extremamente engessada, né? Sim. Aí, e provavelmente você deve ter passado muito por esses desafios. Você tem algum interessante que você gostaria de falar, que você teve que quebrar a cabeça? Pode até ser o que a gente conhece da Tecno ou outro, né? Que você quebrou a cabeça, mas você chegou numa visão que passou a ser interessante. Bom, deixa eu ver se eu tenho algo aqui, um case. Eu vi até um que você divulgou lá, aquele do cérebro lá, né, do picolé. Ah, tá. Não, aquele cérebro, na verdade, tinha um livro de frases, né? Que tá até lá no post. E aí veio a ideia só de fazer aquele texto, né? Aquela frase lá, você trazer ela como se pudesse trazer ela para o mundo real, para o mundo analógico, né? Uhum. E a gente tem a gente tem essa coisa de design de uma certa forma, no primeiro momento, mostrar uma estranheza, né? Justamente para fugir do que todo mundo faz, né? Que tem até uma pesquisa, eu não sei onde que eu vi, que a primeira coisa que a gente vê no anúncio, ou a gente nem lê, a gente vê primeiro a imagem, depois que é o processamento de leitura. Então, quando você tem uma imagem que é diferente, você retém um pouquinho essa pessoa ali naqueles segundos, né? E aí, tipo assim, você consegue engajar. Mas é sempre tentando, por exemplo, esse exemplo que você deu, tem um comercial muito antigo, isso pode ser um gancho legal. Tem um comercial da década de 80, era um comercial da Reebok, aquela marca de tênis. Uhum. E o comercial era um cara que estava no sofá, uma casa, assim, no sofá, sentado no sofá, né? E aí, de repente, ele fica cansado, aí ele vê a mochila da Reebok no chão, assim, do lado dele, e ele vai querer pegar essa mochila. Na hora que ele vai pegar a mochila, o sofá meio que puxa ele, assim, sabe? Segura ele, puxa, ele não consegue sair. E aí, vai desenrolando, ele brigando com o sofá fica em pé, o braço fica batendo nele, e fica brigando um tempão. E aí ele tenta sair, o sofá pega na calça dele, que ele cai, aí arrasta. Filme muito legal, muito, muito, muito legal mesmo. Muito legal. E aí no finalzinho, tem uma escadaria assim, aí o sofá vai caindo atrás dele, assim, bate e ele consegue sair, entendeu? E aí a gente precisava fazer uma imagem que era para o Dia Mundial da Atividade Física. E aí, como eu falei, eu pensei, essa ideia era legal, né? E aí eu usei de uma forma diferente. Eu fiz, na verdade, uma imagem que é uma armadilha de mandíbula, que é aquela armadilha que fecha assim. De urso, né? Geralmente é de caça, né? Não sei que nem mais, né? Mas é aquela antiga que você pisa no meio e ela fecha. Né? E aí como eu já tinha esse repertório que eu já estava contando, eu falei, vou fazer diferente, não vou fazer igual. E aí eu coloquei essa armadilha com um sofá em cima com controle remoto. Aí tinha Dia Mundial da Atividade Física. Aí, acho que não tinha nem texto, mas a ideia era tipo assim, não, tinha um texto assim. Tinha um título que acho que era tipo assim, Fuja do Sofá. A imagem tem contexto, né? Tem quase movimento nesse caso, né? Você consegue quase se enxergar né, enxergar uma pessoa deitada no sofá que está se recusando a ir à academia, né? E o conforto ali aprende contra o desconforto que é levantar, sair e praticar uma atividade física, né? Não que eu tenha me visto nessa situação, não mais, né? Mas a imagem por si só conta, entendeu o que é. Então, para você fugir dessa armadilha, para você fugir dessa prisão. Então, assim, e imagem é legal porque você tem um certo... Você tem que ficar, né, visualizando, ver o que é ali, enfim. Mas esse, na verdade, eu consegui fazer ele de uma certa forma, porque eu já tinha um repertório lá atrás. Isso, exatamente. Você só fez... Eu usei
o comercial e você ficou com aquilo na cabeça, não é só assistir, né? Isso. E hoje em dia tem até acreditado, nada se tudo se copia, né? Se falam, né? Exatamente. Mas eu acho que, na verdade, você não está copiando, você está colocando uma visão diferente, ou você está reinventando de uma outra forma diferente, de um ponto de vista diferente, entendeu? Mas as ideias, eu acho que elas estão aí e elas são bem parecidas para todo mundo. A questão é, como a gente falou lá, é o olhar como se fosse um fotógrafo, vou olhar diferente para essa ideia. Vou trazer de outra forma diferente. Até só um gancho, né, nesse assunto aí, é o seguinte, o pessoal fica criando, né, o pessoal fica falando sobre a pílula da eternidade, né? O Google está atrás disso, criar uma forma do ser humano não morrer ou viver 1.000, 2.000 anos. Eu acho isso extremamente prejudicial para o crescimento, para o progresso da humanidade, pelo seguinte, a inovação, ela cresce a partir disso que você falou. Então, uma pessoa faz algo, chega até certo ponto, depois chegam outras cabeças para evoluir naquilo. E só que quando essa pessoa ela não morre, ela vai ficar quebrando a cabeça nisso, e muitas vezes você deixa de colocar outros olhares em certas coisas. E a gente vê muito isso na história, a própria história da máquina a vapor, que tem a máquina de Heron, que foi anos 60 depois de Cristo, que ele usava só para demonstração, ele não conseguia encontrar uma forma de aplicar. Aí, um pouco antes de 1700 e poucos, né, que foi o James Watt, um pouco antes dele, tinha outras pessoas, outros inventores que também tentavam trabalhar com a máquina de vapor, e a maioria deles não conseguiam fazer com a escala. Só que esses caras foram morrendo ou foram largando para lá, e as mentes foram trocando, então pessoas com experiências diferentes foram pegando o mesmo problema. Aí o James Watt revolucionou, né, a máquina de vapor. Tem um museu lá na Inglaterra só da história dele, todas as máquinas, o negócio é incrível. E agora, imagina o seguinte, imagina se a população ela envelhece, mas vive 2.000, 3.000 anos, você vai colocar muita coisa nas mãos de poucos e você prejudica esse processo evolutivo. Ele é natural, né? É um processo... Até assim, a Apple mesmo não é uma empresa, entendeu, pioneira, criou primeiro. Ela só, entendeu, inova, faz a coisa funcionar. Então, assim, ó, tem um produto que o cara lançou, mas vamos fazer funcionar de verdade? Vamos olhar de um outro ponto de vista. É diferente de controlar. O mouse, né, que ele foi buscar lá na IBM, né? Me parece que ele comprou... na Xerox. Na Xerox. Comprou, era feio, o negócio quadradão, né? Era na Xerox, Ele, na verdade, pagou, acho que a visita para entrar na Xerox. Tinha até uma pessoa da Xerox que falou assim, gente, não mostra para ele, não queria mostrar, né? E aí ele fez um tour lá e ele viu aquela parte gráfica com o mouse e a partir daí ele só, né, inovou, fez uma coisa melhor. Mas você está falando desses pontos de vista, uma coisa que que quem está ouvindo a gente agora, que é design gráfico e trabalha nessa área criativa, né, de criar coisas, né? A gente geralmente, quando está num dia fixado muito numa ideia, às vezes, no outro dia, quando você está com a cabeça diferente, você já vê diferente, entendeu? Você está com a cabeça gerada, você não está condicionado a aquilo, e você fala assim, pô, e se eu fizesse isso? Porque, como você falou, às vezes você fica muito engessado, né? Tem que fazer diferente. A criatividade é essa capacidade, né, de conectar ideias diferentes que às vezes não parecem fazer sentido quando elas estão dispersas, mas você consegue as enxergar dentro de um padrão diferente dos demais, né, e aí você materializa elas. Aí, Aderson, dentro desse gancho que você trouxe, cara, tem uma questão interessante aqui para tocar nesse assunto, né? A gente troca várias mensagens, e principalmente nos últimos dias a gente ficou conversando muito sobre a questão de como que as ferramentas de IA agora estão trazendo aquele efeito wow, toda hora, wow, isso que está fazendo isso, wow, isso que está fazendo aquilo, né? E você é bem entusiasta disso, né? Ao mesmo tempo, eu vejo alguns designers e pessoas que trabalham nessa área meio que se sentindo meio que ameaçadas pela inteligência artificial e tudo mais, né? E aí a gente sempre fala o seguinte, né? Não adianta você pegar Davi, me dar uma chuteira totalmente tecnológica, colocando gramado certinho, transporte, alimentação e tudo. Eu vou conseguir desempenhar uma função minha ali.
como jogador de futebol, não vou chegar no nível. Agora, imagina o Pelé, que lá na década de 50, 60, tinha aqueles gramados ruins, a bola triplicava de peso porque ela ganhava água quando chovia, a chuteira de couro duro, que no máximo machucava o pé do que tudo. Imagina você dar essas mesmas condições. A grama com buraco, né? A grama com buraco, você tinha que tirar animais do pasto, né? Cachorro e tudo mais para jogar. Aí você dava para ele, dá tudo isso para ele de ferramental que você tem de tecnologia no futebol hoje. Imagina o quanto que esse cara não ia desempenhar muito bem a profissão dele, né? Quanto que ele seria muito melhor do que ele foi. Sim. É o que muito acontece hoje, eu acho, sim. É porque é o seguinte, por exemplo, eu perdi muitas skills com EA, realmente perdi muitas. Por exemplo, saiu uma nova aí da Adobe que ela mescla uma imagem com a outra, que é o quê? Você tem uma sala e tem um sofá tirado em outro ambiente, está com outra iluminação. Então, se eu fosse fazer isso, eu tinha que pegar a imagem, recortar, colocar lá, ver aonde está a sombra, né? E aí você tinha que praticamente desenhar a sombra, projetar. Se não tivesse sombra, você tem que desenhar, né? Isso era uma skill que eu tinha muito bom, porque eu tenho uma parte de desenho boa, entendeu? Então, para mim, isso funcionava. Só que eu demorava, sei lá, umas 3 horas para acertar ângulo, acertar a sombra, fazer a sombra, né? Essa cadeira está colada no chão. Agora, hoje saiu uma ferramenta, esqueci o nome, Harmonize, não sei. Você põe num layer em cima a cadeira e tem uma sala embaixo, você clica, ele já faz a fusão, ele já lê a imagem de onde está vindo a luz, se está vindo da esquerda para a direita, ele já vai e projeta, entendeu? Então, infelizmente, esses profissionais, sim, aliás, não é profissional, é porque quando você é um design gráfico, e isso está, entendeu, embutido dentro da sua skill. Certo? Então, eu tinha que fazer esse entendeu, o processo. Agora, eu não tenho mais. Eu posso pensar em outra coisa, eu posso pensar lá na frente. E isso, para mim, me ajuda muito, porque, às vezes, que já aconteceu várias vezes, de a gente ficar testando uma imagem, ou ficar testando um dia e fala assim, aí os caras falam assim, puta, não ficou bom, né? Acho que teria que ser outra ideia, né? Aí leva mais uma semana para chegar a mais um dia. A ideia, né? E agora não, você pode fazer de uma certa... Você pode fazer até rápido, tosco, falar assim, puta, eu acho que vai dar certo, tá vendo? Ah, vai, não, beleza, então vamos agora só refinar, vamos... Porque, na verdade, a EA também não é a solução. Por exemplo, sim, cada um tem um processo, né? Eu estou fazendo meu processo na minha experiência. Então, às vezes eu gero 3, 4 imagens, mas, por exemplo, sei lá, a cabeça dessa imagem ficou melhor do que a outra. Aí eu monto, entendeu? Porque uma das coisas ainda que ainda não está... Sim, algumas ainda fazem bem, que é você fazer exatamente o que você quer. Porque quando você vai tirar uma foto, por exemplo, se fosse uma campanha publicitária, se você quisesse falar assim, eu preciso da mão tá assim, ou a mão tá virada, você conseguiria fazer isso lá, entendeu? Em loco com a modelo. Vira a mão um pouquinho para cá. Aí o cara olhava, lá, tirava, né? E isso, às vezes, não fica mais demorado com a IA. Você pode até pedir para ela, mas às vezes ela dá uma alucinação, aí muda. Então ainda tem um trabalho ainda um pouquinho manual ainda, e aí volta aquilo, é a questão do olhar, a questão do bom gosto. Fala assim, puta, vai ficar legal essa mão aqui, não ficar... Você enxerga a IA, Aderson, mais, então, como uma aliada do que uma inimiga, né? Não, mas é uma ferramenta ótima, com certeza. Com certeza é. Até, inclusive, acho que... eu vi até uma pessoa falando sobre inteligência visual, que às vezes as pessoas estão fazendo sem ver muito. Então, às vezes, tem um cara que está com o braço assim, numa perspectiva totalmente errada, entendeu? Então, isso mostra que tem, entendeu, um profissional ali que ele só sabe usar a IA, mas ele não sabe distinguir, entendeu? Falar, puta, tá meio estranho isso aí, entendeu? Então, essa que é a diferença ainda, entendeu? Eu acho que vai ser por um tempo ainda, nessa estética de... Né, tipo assim, o cara, primeiro, você tem que ter bom gosto, não tem jeito. E tem que ter essa inteligência de ver aonde que a IA tá alucinando. Pode ser que daqui, sei lá, daqui a alguns anos seja muito foda, né? Mas mesmo assim, você vai falar assim, puta, tá foda, mas vamos fazer uma variação diferente, acho que para esse público não é isso aqui, vamos mudar a imagem, enfim. Mas eu acho que a parte de direção de arte, a parte da curadoria ainda é muito humana ainda. Voltando àquela comparação ali, né? Não adianta, o pessoal fala de popularizar, né? Aquela questão da... A IA hoje está popularizando, então com todo mundo se sentindo designer, né? Exatamente.
Volta a minha comparação, né? É como se me colocasse com as melhores ferramentas de futebol do mundo, eu não vou desempenhar o máximo aquilo. Agora, se colocar um Pelé, um Aderson e der para essas ferramentas, ele vai conseguir explorar o potencial delas muito melhor do que eu, e aí você ganha a vantagem, né, de forma geral. Mas ao você ganha mesmo um processo que é mais rápido, né? É muito mais rápido o processo. Exato, então, você ficar ali montando, cortando, você já montou, deu certo, continua, evolui, melhor, não deu, já passa para outra ideia. Mas talvez o grande para o público em geral, eu não sei para vocês, se vocês já sentiu uma diferença disso com as ferramentas, pelo menos para mim, eu tinha uma dificuldade muito grande, às vezes, de materializar uma ideia, que é o briefing, né? Dar o briefing para alguém conseguir realmente me entregar algo muito melhor de valor. Com as ferramentas de IA hoje, eu posso utilizá-las para criar o briefing. Então, talvez para você profissional também tenha esse ganho, né? De algo já chegar para você mais próximo daquilo que a pessoa está querendo dizer, e ela talvez não consegue colocar em palavras. Sim. E você visualmente, então você quer ir por esse caminho aí você segue, né? Talvez tenha um ganho aí, né? É porque, na verdade, assim, o design gráfico, né, ou artista visual, criativo, ele, na verdade, isso não é. Existe até um conceito. Existe até fala assim, é arte, não é arte. Para mim, não é arte, porque você está fazendo para o cliente. A arte é uma coisa autoral sua, né, um pensamento seu. Então, você precisa de um briefing bem feito. Porque senão, se você não tiver um briefing bem feito, você pode estar pensando uma coisa e você vai entregar para o cara outra coisa, e aí você vai perder tempo, entendeu? Existe até um processo chamado pré-briefing, que a pessoa pega o briefing, lê o briefing, e aí chama para uma outra reunião para falar, eu acho que é isso aqui. Para confirmar lá na frente para não dar errado. Mas se você tiver um briefing muito bom, muito bem montado, para quem que qual o nicho, assim, a chance de dar errado é bem menos. Igual você falou, você pode ter uma... Eu uso uma IA, por exemplo, que me ajuda a montar os prompts. Que é uma IA... Aliás, a IA não. É um assistente que está dentro de uma IA, que ela peça assim, eu quero uma foto publicitária, eu consigo que tem. E ela já me sugere ou me indica assim, você quer usar essa câmera Canon 50mm, você quer uma iluminação soft, você quer um ângulo tal, e aí ela vai me orientando, entendeu? Legal. Então eu já tenho um assistente, né, que me ajuda a fazer isso. Legal. Que é muito rápido, você vai fazer, assim, é um processo muito rápido mesmo. Então, assim, não sei quantas pessoas estão vendo aqui, mas deve ter alguns velhinhos aí como eu, né, que hoje o processo é muito rápido, muito rápido. E você vai refinando, mas sempre tendo a sua curadoria, né? E qual que é o diferencial que você enxerga de você frente a alguém que está entrando na área agora no design, não que está entrando na área do design, mas alguém que está trabalhando com ferramenta de design e não é designer, né? Qual que é a diferença que você enxerga? A diferença é igual... O design tem, né, ele tem vários princípios, várias, né, digamos assim, técnicas, né, Gestalt. Então, acho que para o design que está começando, ainda vale a questão de estudar design mesmo, entendeu? Estudar... Tem várias regras de design, de agrupamento, isso ainda não muda. Até mesmo para você pedir, né? Porque, por exemplo, assim, eu posso pedir, tipo, sei lá, eu posso pedir... Porque se você não conhecer também, eu posso pedir assim, eu quero um cartaz da Bauhaus. A Bauhaus é uma escola alemã de design, uma das primeiras no mundo, né, que influenciou o mundo inteiro, enfim. Se eu botar isso para ele vai buscar na internet, entendeu? Estilos da Bauhaus. Eu posso seguir. Mas só que para ela me mostrar, eu tenho que pedir, eu tenho que saber o que eu quero, né? Então, os fundamentos de design ainda estão aí, entendeu? Tem que ter o primeiro fundamento de design, e agora tem uma vantagem que as ferramentas são mais fáceis, né? Isso, então, por exemplo, eu sempre quis dominar bem 3D, né? Fazer ilustração 3D para a área de publicidade e sim. E, tipo assim, 3D lá atrás era muito caro, porque os computadores, né, para rodar, precisava de muito computador, tinha que ter muita grana. Obviamente melhorou muito agora, né? Os softwares são mais baratos, tem softwares baratos software barato de 3D, enfim. Renderização. Renderização, tudo.
Tem até Mas gratuito, né? Tem o Blender. tem um gratuito que acho que é o Blender. Tem o Blender que é gratuito e tal. Só que ele ainda tem muita técnica, e eu nunca fui muito bom nisso. Agora, hoje, se eu quiser pedir, fazer fazer um mascote 3D, eu posso até, entendeu, ensinar uma IA, mandar várias imagens da IA, e eu meio que personalizar esse negócio 3D. Então, eu não preciso sentar na frente do computador para modelar aquilo. Obviamente que seria melhor fazer lá e tal. Mas, às vezes você tem um cliente pequeno, né, que não requer muito, então você consegue resolver esses pequenos problemas, entendeu? E é rápido. Né? Então, você deixa assim. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava em agência, a gente tinha quando, por exemplo, precisava recortar cabelo, recortar blusa para mudar de cor, ou se pegar um raio de uma bicicleta, por exemplo, a bicicleta está no fundo preto, você precisa, entendeu? Recortar essa bicicleta, entendeu? E colocar no fundo vermelho, sei lá. E isso tinha que ser tinha que ser com uma ferramenta, que era tipo uma pena que você desenhava. Então, cada raio ali da bicicleta você tinha que ficar ali um tempão. E eu fazia isso e ninguém gostava de fazer. Mas aí eu saquei, porra, se ninguém gosta, eu vou fazer. Então, sim, mas me tomava muito tempo. Hoje, o Photoshop, obviamente, ele está um pouquinho para trás, eu acho. Eles ainda têm que melhorar muito ainda. Mas tem algumas ferramentas dele hoje, o Photoshop, que eu clico e ele seleciona para mim. É simples. Às vezes eu ficava 40 minutos recortando a bicicleta. Hoje, sei lá, dou um clique ali, faço uma melhoria, porque realmente ela não é perfeita, mas eu consigo ter esse resultado em 10 minutos. E o outro tem que ficar peteando lá um tempão lá. Então, esse processo é muito mais rápido para você pensar em outras coisas, para você pensar o que eu posso fazer uma variação, se eu posso melhorar isso aqui, entendeu? Então, acho que encurtou muito esse processo dentro de agência, entendeu? Então, às vezes, eu acho que, às vezes, em vez de você ter, assim, muitos profissionais, eu acredito que você vai ter poucos, né? Mas ainda vai ter um profissional ali, humano. Só que ele vai produzir mais, né? O Aderson, indo até na contramão das pessoas que, né, ficam com o pé atrás com a IA para esse setor, me fala o seguinte, cara, vamos fazer um exercício junto aqui, que eu acho que é bem interessante. Se você tivesse hoje o poder de criar uma IA qualquer, o céu aí é o limite, tá? Para te ajudar no seu trabalho de designer, o que essa IA faria, cara? Cara, entendimento de briefing, eu queria que ela fizesse para mim. Pegasse, porque às vezes, é igual você falou, o cliente às vezes não, ele manda os textos lá, mas ele não sabe o que ele quer, né? Sabe o que ele quer. Então, às vezes, se tivesse uma IA que pudesse saber do histórico dele, ou o que ele gosta ou não gosta, montasse para que eu pudesse fazer um trabalho mais certo, né? Sem muito erro, né? E deixa eu ver o que mais que poderia ser. Escolha de tipografia também seria uma legal. Porque tem muitas coisas que é muito do feeling, né? Do profissional. E se ela pudesse escolher a tipografia, ou pudesse dar ideias, que hoje tem um pouquinho disso ainda, né? Você consegue fazer um pouco disso ainda. Mas acho que seria uma das principais debriefing. Uma que até a Adobe fez, que não sei se ela está funcionando super bem, mas é você ter um layout e ela fazer vários outros layouts de vários formatos. Também seria uma boa. Mas com uma consistência boa, né? Porque o que a gente perde hoje, né? Tem algumas soluções, né? Entendeu? A consistência, né? Se ela pudesse fazer isso com um texto bonitinho, que eu poderia se mudar, seria bom também, porque iria agilizar o processo bem, né? A Marian sabe aí que a gente está fazendo uns posts, tem um post desse formato, do outro formato. Então se tivesse uma IA para fazer isso, seria bom. Olha só, perceba, né? Eu te fiz essa pergunta porque eu imaginei um caminho da resposta, não necessariamente do exemplo que você utilizou, mas é para trazer um ponto, né? Que você também já comentou aí. Tudo que você falou aí é para otimizar o seu trabalho. Você não colocou nada aí que dependesse do seu olhar criativo, da sua experiência. Você não colocou nada disso no exemplo do que a sua IA faria. Você colocou aquilo. Quando você estava respondendo, eu estava percebendo o seguinte, que o Adson está querendo é algo para ele ter tempo para ser criativo. Exatamente. Libere ele das atividades manuais do dia a dia
para que ele possa focar naquilo que realmente o torna designer, né? Sim. Que olhar, que essa visão, que É. conectar as ideias diferentes, né? Pensar, né? Se resfriar a cabeça, tem um cérebro com palito de picolé. É. Sensacional, né? Tá tudo ali. É igual os gregos faziam, né? Eles tinham muito escravos, né? Então praticamente eles ficavam o dia inteiro pensando, né? O Aderson, voltando aqui nos conceitos, né? Eu acho muito importante o entendimento do profissional de qualquer área, estudante também, a aprender os conceitos, os fundamentos, né? Isso. Então, fazendo um paralelo aí com a nossa área de inteligência, machine learning, inteligencial, o que tem de pessoas que estudam somente a ferramenta, fazem uns cursos rápidos, aprende a usar a biblioteca, né, para pegar os dados lá, faz uma regressão linear, faz uma classificação. Quando chega o resultado, ele não consegue saber até se ele pode melhorar aquele resultado. Ele não tem noção dos fundamentos. E isso facilita demais o nosso trabalho, porque como a gente trabalha, todo mundo da nossa equipe conhece os fundamentos, a gente sabe onde a gente pode chegar e a gente supera, né, esses profissionais. Então, eu vejo que o seu trabalho também é esse. Então, o Aderson tem uma facilidade muito grande, quando ele olha uma imagem, ele fala assim, não tá boa, tem que melhorar. Só que a gente olha a imagem e fala, mas onde você está vendo que tem que melhorar, né? Mas então, é porque você tem o fundamento, você sabe que essa escola que você teve, e para quem está começando agora, não é só porque o Aderson passou por essa transição que só ele pode fazer isso, né? Quem está começando agora também pode buscar isso, buscar os fundamentos, buscar os conceitos e treinar os conceitos. Porque quando você tem um resultado com a máquina, a pessoa tem que pensar o seguinte, se a máquina faz isso, qualquer um vai fazer. É que eu vejo, às vezes tem os grupos aqui de inteligencial, às vezes o pessoal fala assim, eu vi um cara publicando no LinkedIn falando assim, ó, construir um site do zero em apenas 15 minutos. O que eu penso na hora é o seguinte, cara, se você fez em 15 minutos isso aí, não tem diferencial nenhum para você. O meu sobrinho de 10 anos de idade vai fazer igual a você. Né? Então, ele não está contando vantagem. Na verdade, ele está, sem querer, ele está falando que ele é inútil, porque ele gastou 15 minutos. O que eu quero dizer com isso? Acontece um nivelamento. Então, o que a inteligência, essas tecnologias fazem, elas aumentam o nivelamento. Então, as pessoas estavam em um determinado patamar, a média. Agora eles colocam a média nesse patamar. Mas quem tem só que é a média, né? Então, enquanto usar essas ferramentas, só subiu a média dos profissionais. Então, os profissionais em média conseguem chegar aqui. Só que como você tem os fundamentos, quando você olha o resultado dessa média, você fala, cara, o que eles estão fazendo tem muito erro ali, dá para evoluir um pouco mais. Então, você deu esse exemplo aí do aro da bicicleta, você falou que você joga nesses modelos aí, e o modelo retira, recorta, mas aí você falou, não, mas recorta, mas ainda não está bom, tem que fazer uns ajustes. Eu tenho certeza que 90% das pessoas vão achar que está bom, porque não conseguem enxergar esses detalhes aí. E aí eu queria que você falasse, você falou do Gestalt, né? Cara, são conceitos muito importantes, né? Esses conceitos de incomodar, de chamar atenção, de fazer com que essas pessoas memorizem algo estranho. Harmonia, né? Que é outra coisa que as pessoas esquecem, né? Exato. Dá uma visão, né, desses fundamentos, o quanto que isso é importante, o quanto que você enxerga essa trajetória sua de ter conhecido os fundamentos, e isso é o primeiro ponto, frente à utilização das ferramentas, e a outra conta um pouquinho essa questão de Gestalt aí, e outras técnicas que você conhece, para o pessoal conhecer um pouquinho. Aí, antes de você responder, só colocar um ponto aqui, né, que isso que o Gibran trouxe para você, né, responder e na fala dele, acho que é uma coisa que a gente tem que reforçar para as pessoas, né, que não existe atalho mesmo, né. A gente está falando aqui que as ferramentas, e você está falando o uso das ferramentas de inteligência artificial, qualquer um amanhã vai virar designer não, né, bom designer não. Não, é porque o design, assim, acho que tanto para o design como para qualquer profissão ou qualquer área, o design, principalmente, ele tenta resolver problemas. Então, a IA tenta resolver problemas, né? Então, é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Eu lembro de um caso do Oscar, que na época foi
até a pessoa pegou o papel do Oscar e falou melhor filme, mas não era o melhor filme, era o melhor alguma outra coisa. E aí depois foram ver, é que o cartão que foi feito, o design, ele estava com os valores de informação erradas, entendeu? Então, por exemplo, assim, se fosse o melhor filme, tinha que ser maior, grandão, e os outros atores pequenininhos, entendeu? Então, assim, o design, ele tenta resolver problemas, né? Então, o que você quer mostrar primeiro? O que você quer que a pessoa veja primeiro, entendeu? Tem uma hierarquia de informação, o que você quer que ela leia primeiro, né? Então, se você está falando da Gestalt, tem vários, quem procurar na internet vai achar vários, tem muita coisa. Tem, por exemplo, quando você vê, entendeu, ao contrário, alguma coisa, tipo, você vê o símbolo do Carrefour, por exemplo, que é um C ali invertido, porque a Gestalt foi baseada na mente humana mesmo, o que ela veio, né? Então, tem vários, tem agrupamento de coisas, quando você quer agrupar uma família, você tem que botar mais juntinho, você não pode ficar espaçado, né? Você tem muitas técnicas, por exemplo, entre letras, né? Que quando você tem entre uma letra e outra, quando você põe esse mesmo espaço aqui, por exemplo, e você põe pequenininho, ele fecha. Então, quando está pequenininho, essa letra tem que ter um espaço maior. Então, sim, para cada tamanho de fonte. Estou falando isso, mas isso aí, assim, mais para quem não conhece, mas quem está vendo e é design sabe, né? E são técnicas que você aprende ou você faz um curso. Assim, eu sempre gosto de reforçar, entendeu? Porque às vezes eu esqueço esses princípios de design, que é importante ter, né? Tanto de forma, por exemplo, tem vários, por exemplo, Disney, eu adoro o Disney, porque eles têm umas soluções muito boas. Por isso que eu te falo o negócio do repertório, né? A Disney, na década de 70 ou 60, eles não tinham profissionais, né, de desenho. Então, eles montaram uma escola de desenho. Então, tinha os professores, entendeu? E aí tem várias regras, que eu acho que na Gestalt, não sei se essa cai na Gestalt, mas tem uma que é bem legal, de desenho, que eles falam que quando você for fazer um cabelo, por exemplo, um personagem com cabelo de 3 pontas, por exemplo, deve ter 3 pontas. E você faz essas 3 pontas iguais, você passa uma ideia de monotonia, sabe? De parado. Então, eles falam, faz um maior ou menor, que isso dá dinâmica no negócio, sabe? Então, são pequenos detalhes, essas informações, que ajudam no seu design. Porque, por exemplo, se eu pedir esse personagem, ele pode fazer isso, né? 3 fios iguais, mas eu falo assim, não, deixa um maior, um outro um pouquinho menor. Então, isso você já colocou na AI. Então, sim, tipo assim, é você que está, né, colocando o seu conhecimento ali para sair, né, um resultado bom dela, entendeu? Então, assim, conceito de design tem que ter. A base, Gestalt, tem muita coisa legal. Só pesquisar que vai achar. E não é coisa simples de entender, mas é sempre pensando assim, o que eu vou resolver com esse design? Eu preciso impactar numa ideia? Não, preciso... Porque às vezes também eu não quero impactar, mas eu quero passar informação. Por exemplo, texto, por exemplo, que põe todo mundo igual, né? Então você fica uma dinâmica muito monótona, tipo o da Disney, você pode botar um título maior, um subtítulo menor, um texto menor, você cria uma dinâmica, e você cria uma hierarquia de informação também. Isso que eu estou falando é tudo conceitos e técnica de design que tem que ter. Para quem está começando, tem que começar a estudar mesmo essa parte, porque dá para se aplicar em um monte de coisa, entendeu? Assim, bastante coisa. O nosso cérebro é uma máquina preditiva, né? Então, quando a gente olha para alguma coisa, a gente quer prever o resultado, a gente quer que aconteça o resultado que a gente espera, né? Então, sim, essa questão do Gestalt aí, quando você quer ter uma harmonia, você coloca de um jeito que é esperado pelo cérebro, né? Exatamente. A Gestalt, na verdade, veio, eu não lembro muito bem, não, mas ela é de estudo de psicologia mesmo, humana mesmo, visual, entendeu? Exato. Então, por exemplo, assim, quando você põe uma hierarquia de informação, você está mostrando para ele que, ó, eu quero que você leia isso aqui primeiro, depois isso aqui. E o cérebro também não gosta de muita confusão. Então, por isso que, às vezes, o design mais simples e mais estético entendeu, o mais bonito, porque a pessoa se sente mais confortável para ler. Então, às vezes, quando você tem muita informação, desalinhamento
né? O Davi fica falando comigo aí, pô, desalinhamento, porque você fica um desalinhamento para cá, um texto para cá, outro para cá, o olho fica dançando, entendeu? E isso gera um desconforto visual. Então, se você continua deixar tudo harmonioso, entendeu? A pessoa consegue ler e tipo assim, você vai induzindo ela, entendeu? É tipo um diretor que quer induzir você olhar para aquele lado ali, né? Você vira a câmera, ó, eu quero que você veja isso aqui primeiro, enfim. Você vai induzindo a pessoa a ler aquilo e ter a informação certa. Exato. E aí, muitas vezes, quando você quer... muitas vezes você faz o contrário para fazer com que as pessoas lembrem de algo, aí você incomoda, né? Então, você faz o contrário da expectativa, né? Então, por exemplo, tem voltando no Jomar aí, ele tem um espetáculo que ele coloca as bailarinas de cabeça para baixo. Então, elas ficam de cabeça para baixo, com as pernas para cima, como equilibrando. Então, tem várias. Aí, como o vestido delas é grande, tampa a cara delas na hora que elas ficam de perna para cima, mas elas ficam lá equilibrando. Aí, o que é interessante, olha só, ele começa a dançar com uma por uma. Desvira uma, dança minutos, vira outra, dança minutos, aí só que ficou a última. Ficou uns 20 minutos de cabeça para baixo lá. Então, quem está assistindo está achando que ela está morrendo lá, sufocando, né? Aí ele acaba, despede, todo mundo vai embora e ela fica lá com a perna para cima. Aí chega um contra-regra e pega, que é um manequim, não é uma pessoa. E até a forma de organizar, às vezes eu organizo os bailarinos no palco de forma errada, de forma não harmônica, não harmoniosa, não esperada. Então todo mundo imagina que você vai ter que organizar igualmente espaçado. Só que ele organiza de forma errada, não esperada. E isso incomoda tanto que as pessoas olham para um determinado lugar. E aí ele chama atenção naquilo ali, né? Então, a gente usa muito isso, e esses conhecimentos, né, que vocês aplicam aí no design, a gente pode aplicar também em inovação, quando a gente quer resolver um problema de forma simples ou de forma criativa, sem precisar de seguir o que todos fazem. E isso é uma coisa interessante com a inteligência artificial, porque o que mais tem hoje, e isso é um trabalho que vocês já fazem há tempo, só que quem não é da área de design não conhece. O que acontece? Às vezes as pessoas chegam com uma demanda para resolver com inteligência artificial, só que elas não chegam com o problema, elas chegam com a solução que elas acham que funciona. Então, chega e fala só, eu queria que você fizesse um chat para minha empresa. Aí o que a gente faz? A gente não fala, não, beleza, para fazer o chat é isso. Não, a gente não faz isso, a gente pergunta, para que você quer fazer um chat? Porque as pessoas estão demorando muito para executar essa tarefa e com o chat vai agilizar. Porque eu vi é o que eu falei, né? Você tem que saber o que você quer resolver, né? Você tem que resolver problemas, você não tem que, né? Qual que é o seu problema? E um problema real, né? Porque às vezes o problema não é real. Só que o que acontece? O cara que é o cientista de dados, que não está acostumado, alguns, né, que não estão acostumados com essa percepção, esse feeling, eles simplesmente vão falar, não, beleza, a gente vai fazer. Só que quando você busca entender o problema, muitas vezes acontece de você trazer uma solução criativa e até muito mais simples para aquela pessoa. E isso não é uma habilidade de um cientista de dados. Isso é uma habilidade que todo profissional deveria ter, uma habilidade de resolver problema. Pensar, o primeiro passo para você atender algo é pensar no problema. Então, olha só, quando você aprende, qualquer profissional, quando você aprende a enxergar todas as demandas que aparecem na sua vida como problemas, e não importa a área que você atua, você vai conseguir buscar, raciocinar numa solução. E aí você vai entender, depois que você raciocinar na solução sobre o problema, aí você vai entender quais as habilidades profissionais que você precisa. Só que acontece o contrário. O que acontece? Eu preciso fazer um chat, aí o demandante chega com a solução, não é nem problema. Eu preciso fazer um chat. Aí o cara lá do cientista de dados quem faz errado, né? Na minha visão é errado. Vai falar o seguinte, beleza, para fazer um chat a gente precisa de um
de um desenvolvedor, precisa de um design web e precisa de engenheiro de dados para colocar isso em nuvem. Aí vai e entrega o chat. Só que é aquilo que acontece com você no design. Todo mundo usando ferramenta, vai ficar todo mundo na média. Todo mundo usando ferramenta de ciência de dados, vai ficar todo mundo na média. Aí chega um outro que consegue ter essa visão e vai ser o único que vai dar a solução diferenciada. E esse é o cara que vai se destacar. Só que as pessoas não enxergam isso. E essas bolhas, né, que o pessoal fica falando aí de bolha de inteligência artificial, é a bolha desse tipo de profissional, né? É o tipo de profissional que está acostumado a utilizar a ferramenta e ele não está conseguindo fazer entrega. Então, eu não sei se está acontecendo isso na sua área, mas tem muita empresa ou profissional de outras áreas que aprenderam a utilizar a ferramenta da inteligência artificial, que eles estão nos procurando, ou as próprias empresas estão nos procurando, que eles estão chegando no segundo, terceiro mês, não conseguem avançar, não tem resultado. Então, é essa questão aí da fundamentação que assim, tem um certo nível de ansiedade, né, do pessoal de hoje, por causa da facilidade com as ferramentas, que eles esquecem que muitas vezes você voltar no livro ali vai te trazer um ganho muito maior do que você aprender única e exclusivamente ferramentas, né? O que eu falei, assim, hoje é ferramentas, mas o que vai manter o profissional ali ainda, trabalhando bem, fazendo o trabalho do efeito, é toda, né, a bagagem que ele tem de design, os estudos que ele tem de design, isso não acaba. Eu lembrei de um caso aqui do design que criou o símbolo da Apple. Porque quando ele desenhou a maçãzinha, né, lá, aquela forma da maçãzinha, e aí ele botou uma folhinha. E geralmente marca, dependendo, é muito demorado, não é uma coisa simples, é demorado mesmo. E aí ele começou a perceber que as pessoas estavam vendo uma outra fruta ali. Tá vendo uma cereja. Uhum. Eu falei, puta, todo mundo tá vendo cereja, mas não é cereja, é uma maçã. Aí ele pensou, como é que eu vou resolver esse problema das pessoas têm que ver ali uma maçã? E aí, simples, ele foi e botou uma mordida de uma pessoa. Então, se você morder uma cereja, você não morde uma cereja, a não ser que você seja um cara de miniatura, né? Um pequenininho. Então, ele resolveu, eu vou morder ela, porque se eu morder ela, eu vou dar uma ideia de dimensão, que ali é uma mordida humana, então é uma maçã, não é mais uma cereja. Mas então, aí... as soluções ainda, elas estão ainda muito humanas, né? Elas são muito, né? Você tem que ter criatividade, tem que ter repertório, como eu falei, conhecer, então, assim, isso ainda é muito da gente. E a EA é ferramenta, e sim, e aí a gente aprende, né? Não tem... O Aderson, uma questão importante aqui também, com essa questão do fundamento, tem também os porquês. As pessoas esquecem do porquê que aquilo foi feito assim. Tudo que você falou aqui, por exemplo, essa história que você contou, né, a história real da criação da marca da Apple, o problema que o cara se debateu em cima dele, ele vem, você tem esse conhecimento porque você foi atrás, por que pegou nisso aqui? E as pessoas vão num nível muito raso, né? É uma maçã da Apple, é uma maçã, e pronto, acabou. Por que o cara colocou isso aqui? Tem um porquê por trás, ou seja, tem um problema a ser resolvido, tem uma técnica que foi aplicada, aí você vai descendo, até você entender o problema raiz que começou tudo isso. Só que isso, eu tenho uma teoria, tá? Isso, para muitas pessoas, é chato fazer esse processo. É chato. Por quê? É um processo que não dá aplauso. É um processo que você faz sentado, às vezes, você um livro, você a tela do computador, não tem ninguém ali falando, nossa, cara, que maravilhoso. As pessoas já querem rapidamente pular para isso. Isso aqui tá maravilhoso. Só que elas não chegam nesse ponto. Porque elas não têm a base do entendimento do problema, a base da fundamentação, então elas nunca vão ouvir que maravilhoso de alguém. Sim. Entendeu? Não, quando as pessoas compreenderem isso, cara, aí acabou. Que é um processo que leva tempo, que não é da hora para outra, tem que ter fundamento, tem que entender o porquê das coisas. Aí sim você vai chegar naquele momento. Né? Não, e a gente já tem uma IA para né, tá ajudando o nosso tempo, né? Você já pode tipo assim, dedicar esse tempo de produção para isso. Para quê? Não sei se é o Steve Jobs ou alguém falou que às vezes as pessoas não sabem o que querem, entendeu?
Então, porque você pode criar um produto diferente, novo, elas nem sabem o que quer. Então, acho que se você focar, assim, tipo assim, o que eu quero resolver? Qual que é o problema que eu quero resolver? E como que eu vou fazer isso? Isso vai poder ser escalonável? Vai poder ser rápido ou não? Enfim, tem vários, mas, cara, tem que começar, né? E aí, com as habilidades, com o seu know-how, com a sua bagagem, aí fica mais fácil fazer o processo. Aproveitando, tem uma coisa importante. É o seguinte, você como designer hoje, né, e no mundo que as coisas evoluem numa velocidade muito rápida, Sim. querendo ou não, você deve ter algumas aflições. Do ponto de vista da carreira, profissão, você está falando tudo aqui para a gente, né, de uma coisa muito assim, né, da sua visão otimista como tudo. Não é querendo trazer a visão pessimista, não. Sim. Mas, assim, o que hoje te aflige na sua profissão, do ponto de vista da evolução, o caminho que você está vendo os profissionais, o designer tomando? A gente trouxe um pouquinho aqui na fala do Gibran, que é a questão do quão raso alguns profissionais se dizem ser profissionais da inteligência artificial, entregam solução, e isso dá para a gente uma aflição. E para você, qual que é a aflição que você está sentindo, se é que ela existe, né? A opção que eu vejo mais é que de se tornar tão banal que as pessoas não comecem a ver o design como valor, né? O verdadeiro valor do design. Porque se a gente imaginar que tudo que a gente tem aqui, ó, eu tenho na minha mesa, na sua mesa, tudo tá aí, alguém desenhou. Alguém teve uma ideia e passou a desenhar. Então, isso tem um valor, né? Aí o que eu fico aflito às vezes é que às vezes isso qualquer um pode pegar uma IA e o mercado não conseguir identificar esse valor, e esse valor ser, por exemplo, igual você falou, todo mundo agora vai fazer a mesma coisa, entendeu? Porque são poucas empresas que elas realmente trabalham com o design. O design é uma das... Assim, a gente vê que as maiores empresas hoje têm um design muito forte dentro dela, na cultura dela. Né? Você tem Apple, você tem Google, tem um design muito forte. E são designs, né, de valores, né? O que me aflige talvez seja isso, assim, você vai ter agora uma facilidade maior. Então, tipo assim, você tem um design que talvez não seja médio, agora ele pode ser bom, mas a galera não consegue identificar o verdadeiro valor do design que está ali. Isso Fica meio tudo... Pode falar. Não, eu imagino que tudo vai ficar meio saturado, assim, saca? E a galera vai começar a não ver valor. Isso vai um pouco de encontro até sempre que lançam uma trend ou alguma inovação na própria geração de imagens com IA, por exemplo, transformar uma foto sua com o Estúdio Ghibli. E aí há muito esse debate do que ali na própria criação do Estúdio Ghibli, às vezes tem coisa que leva anos, leva todo um processo de desenho e dedicação, que a IA tem cortado isso, assim. Como que você se sente em relação a isso? Eu vejo que tem algumas discussões, né, sobre direitos autorais, que a IA meio que, na verdade, aprende, né, com tudo, né? Então, sei lá, posso treinar uma IA, por exemplo, com imagem de Picasso, né? E aí mandar gerar, né, diferente. Entendeu, como artista, como ilustrador também, fico meio assim, mas eu acho que não tem volta, né? É uma coisa que sim, ou vai se normalizar ou não, mas enfim, eu acho que não tem volta. Aproveitando, né, uma coisa importante que poucas pessoas talvez saibam, quando a gente cria uma solução de inteligência artificial, quem vai utilizar ela é um humano, porque por enquanto não tem robôs humanoides trabalhando no lugar do humano. Então, por mais que a inteligência artificial ela esteja avançando, na ponta vai ter que um humano ir lá, entender que aquela máquina precisa de trocar a máquina, ele vai ter que ir lá trocar, ele que vai ter que parar para dar manutenção, um projeto que vai prever que a máquina vai estragar, ele que tem que parar, ele que tem que ir lá arrumar, né? Só que está tendo um problema muito sério, que nenhuma profissão, até na engenharia, está tendo um déficit muito grande com a formação desse pessoal, principalmente agora, nos últimos anos, tá? Eu tenho olhado o currículo da UFMG
de hoje e da época que eu estudei lá, está muito mais fácil hoje, né? Tá pegando menos matérias que eu acreditava que são fundamentais do que antes. Então, as pessoas estão formando aí de uma forma mais fácil, e o Enem, por exemplo, a matemática do Enem é ensino fundamental. Então, quem passa no Enem, pelo menos a matemática, o conhecimento é de ensino fundamental, nem de segundo grau para você ter uma ideia como é que estão as coisas. Só que aí tem um outro paralelo. Com a facilidade de trabalho, remota, etc., esses profissionais que estão formando, tendo uma baixa qualidade na formação, estão competindo com o mundo inteiro. Então, eles estão trabalhando remoto, às vezes querem estudar em outros locais, e a formação cada vez pior aqui, e a formação lá fora cada vez melhor, né? Quando você vê China e alguns países da Finlândia, alguns outros países lá, essa formação na área de dados, de inteligência, de matemática, está cada vez melhor. Aí por que eu estou falando isso? O papel do designer, ele passa a ser importante porque quando você cria algo para o ser humano fazer, tomar uma decisão, esse ser humano não está conseguindo ler. Ele está com analfabetismo funcional gráfico, em números. Então, se você entrega um resultado para o gestor falando que as vendas dele vai abaixar, se continuar desse jeito, as vendas dele irão baixar daqui a 3 meses, a pergunta que ele faz é a seguinte: beleza, mas e aí, o que eu faço? É esse tipo de pergunta que ele faz. Ele não sabe nem o negócio dele mais, ele não sabe nem exercer a profissão dele mais. E aí entra o design, a importância do design nesse ponto. Essa interface entre a máquina que não está conseguindo comunicar com o gestor, porque o gestor também não quer estudar. Aí entra a máquina, o design, no meio do caminho, que pega esses dados que os profissionais deveriam entender e faz com que esses dados sejam mais mastigáveis para que ele possa tomar melhores decisões. É um problema sério, triste, porque a gente sabe que o profissional que utiliza esse tipo de solução, ele vai ficar cada vez mais obsoleto, mas se não fizer isso, ele não sabe o que fazer. Para você ter uma ideia, já teve caso que o cliente chamou a gente para a gente ensinar ele como tomar decisão dos indicadores que a máquina entrega para ele. Então, a máquina entregava os indicadores do negócio dele, ele chamou a gente para a gente ensinar ele a tomar decisão. Como que eu ensino um profissional de uma determinada área, digamos, de uma farmácia, a tomar decisão na área de negócio da farmácia dele, né? Ele deveria saber ler. E aí tem uma área dentro do design que chama design de informação, que é o que você até faz, né, no seu trabalho, Aderson, que é pegar essas informações que o cientista de dados gera, e também muitos vão ter dificuldade de comunicar com o cliente, e você colocar isso de uma forma que aquele cliente fala, pô, agora sim, agora eu sei o que fazer com essa informação. E, na verdade, você não mudou, você só fez um pouco mais de esforço mental do que o cara, né, poderia fazer. Sim, sim. Eu estava até pensando esses dias, a gente estava com, o que era? Acho que a Marina falou da questão lá daquela EIA lá para a construção civil, né? Que ela falou, a gente podia fazer os dados tá dentro da estrutura e aí tem alguma coisa puxando esses dados, né? Aí eu tinha pensado uma outra coisa que é mais simples também, que é tipo, você tem um funil, você tem um prédio em cima do funil, e embaixo você tem uma EA ali que está selecionando coisas, achando padrões, então já está filtrando ali embaixo, entendeu? Então, essas soluções visuais, igual você falou para dados, né? E isso, o design ajuda, porque ele resolve um problema, que é o problema da pessoa não conseguir identificar ali como que, entendeu, a IA trabalha, né? Como que ela vem, como é que ela filtra. Então, essa parte aí do design, e aí volta aquela história, né? A gente tem que pensar o quê? Qual o problema que a gente quer resolver? O problema que a gente quer resolver é que essa informação, um leigo tem que ver, né? Entender ela de uma forma simples, né? Aí volta aquela história, né? Repertório, ou, tipo assim, pensar muito também, né? Achar soluções, fazer, enfim.
E aí, A gente acha que a solução é simples, mas nunca, assim, você pode ter uma epifania aí de uma ideia, mas é raro. Mas geralmente é mais custoso mesmo, entendeu? Até mesmo para você testar, tipo, sei lá, às vezes você faz uma ideia, fala, puta, bom isso aqui, essa ideia, esse caminho é legal pra caramba e tal. Só que quando você é um profissional que quer, entendeu, assim, forçar, fala assim, puta, deixa eu testar outras para ver se é isso mesmo. Às vezes você testa 5 e a sua primeira tá boa, mas isso te dá uma segurança, assim, eu testei outros, não funcionou, então é essa aqui mesmo. E às vezes é o contrário, você pode fazer uma, achar que é boa e na quarta que você fez que é melhor. Então, é sempre ter, tipo assim, não pode ter preguiça. E se você tem os conhecimentos, você vai testando, vai fazendo, né? Uma coisa que trazendo isso que a gente estava falando, né? Essa questão que os empreendedores têm, às vezes quando a gente conversa com eles falam o seguinte, né? Ah, vou aplicar IA porque senão porque eu estou ficando para trás. Ah, eu tenho que acompanhar a concorrência, né? A concorrência diferenciando e eu não. Ou seja, algumas falas, algumas frases deles, quando você fala assim, né? Eu tenho que acompanhar a tecnologia, eu tenho que acompanhar o mundo. Uma premissa que às vezes as pessoas não prestam atenção, né? Quem acompanha está atrás, né? Quem acompanha nunca está na frente. Não, e assim, nada, né? Ou seja, não que você não tenha que empregar, né? Mas você tem que olhar para aquilo com uma visão totalmente diferente do que a média está fazendo, porque senão você está acompanhando e está ficando para trás. Não, e às vezes nem sempre precisa de IA para tudo, né? Esse dia mesmo eu fiz um negócio aqui com a mão e resolveu, entendeu? Foi rápido e resolveu. Também não, você também não pode ficar bitolado só em IA, porque existem outras soluções, né? Igual você falou, às vezes o cara tá pensando nisso, mas ele pode resolver um problema diferente, com uma tecnologia um pouquinho mais antiga que resolva, né? Não é só a tecnologia hype do momento, né? Não, a até tecnologia, mesmo... talvez que ela está no hype, tem técnicas que realmente entregam valor e elas não são sendo faladas porque elas não trazem clique, né? Não é aquela coisinha bonitinha, né? Sim. Enfim, Sim. mas que realmente resolve um problema. Você colocou aqui como um problema seu a questão do briefing, né? Que é como que a informação chega em você. Sim. Várias vezes aqui na nossa conversa, você não falou de fazer algo 3D, da pirueta. Você falou assim, não, eu preciso de um bom briefing. Né? Se uma IA teria que ter uma forma dela fazer um briefing perfeito, né? Não, é um briefing tipo assim, o que eu quero passar de ideia, o que eu quero vender, eu preciso vender o que aqui? Preciso vender isso, mas como que eu mostro isso de uma forma gráfica? Tudo bem, aí tem soluções né, de técnicas visuais, né? Mas o briefing te ajuda a ver aonde você vai atacar, né? Onde você vai, o que o cara quer vender, entendeu? É entendimento do problema do seu lado. Que é o, entendeu? O foco, né? Ou você pega alguma coisa lá, eu sim. Obviamente que não dá para destacar tudo, né? Então, tipo assim, o que você quer que apareça aqui, entendeu? Então, deve ser levado em consideração. Tipo aquele anúncio que a gente fez lá do 82% lá. Lembra lá que a gente fez do 82%? A gente focou naquilo dali para chamar atenção para depois ler as outras partes, né? Então, sempre, porque, assim, eu acho até engraçado, assim, eu já tive várias experiências, né? Um cara fala assim, faz um negócio para mim diferente aí. Tá, vou seguir uma estética diferente, um negócio diferente. Aí você faz diferente e tal, o cara chega e fala assim, tá, cara. Tá diferente. Mas e se a gente fizesse igual isso aqui? Olha, cacete, você não quer um negócio diferente. Se você me der referência, já não vai ser diferente, entendeu? Eu quero algo disruptivo. Essa apresenta algo disruptivo. Mas peraí, isso aí é demais para mim. É igual destaque, né? O cara quer destacar isso, aquilo, põe 3 coisas destacando, não está destacando nada. Eu lembro de um diretor de arte, isso é muito legal, gente. Tinha um diretor de arte que a agência atendia a Telemig. A Telemig é a antiga Vivo, era uma... É tipo a Vivo hoje, né? E a Telemig era daqui do estado de Minas Gerais, né? Telefonia, né? De celular.
E era um cliente grande, grande mesmo, né? Fazia campanhas nacionais, né? Na época de revista Veja, fazia revista Veja, página dupla, enfim. E aí ele era um cliente que tudo para ele tinha que ser grande em destaque, né? Mas às vezes não precisa, às vezes você tem uma ideia tão boa e você põe, sei lá, o símbolozinho da Nike pequenininho, a ideia já chamou atenção, o cara fala, pô, de quem que é isso? Vai lá e chama. Aí esse cliente tinha essa ideia de que tem que estar tudo grande, tudo gigantesco. E aí na hora que ele montava um layout, fazia um layout, o diretor de arte, ou mesmo a gente fazia, ou finalizava e tal, a gente fazia o layout com a marca do tamanho que a gente queria. Olhava para o layout e falava assim, puta, ficou bom, hein? O peso da marca está aqui, está chamando atenção, beleza. Aí falava assim, vai mandar para o cliente? Vai. A gente pegava a marca, sabe? E a gente reduzia a marca. E mandava para o cliente. Aí o cliente olhava e falava assim, puta, que do caralho, você só aumenta um pouquinho a marca? Aí, como você já tinha feito o processo, você fez o tamanho que você queria, reduziu e mandou para ele, aí ele devolve para você do jeito que você fez, entendeu? Então, tem umas coisas de design ou umas coisas de pessoas que acham que tamanho, e não é, você tem que tentar pensar o que você quer resolver, o que você quer chamar atenção, né? Às vezes é uma coisa grande para a marca pequenininha, não precisa botar a marca grande, né? E Aderson, a gente está se aproximando aqui do final desse bate-papo, mas antes da gente encerrar, a gente tem esse momento aqui no nosso podcast que chama Tecnium Dicas, que a gente convida quem está participando a dividir com a gente alguma sugestão de leitura, de ferramenta que você acha interessante, algo que vá contribuir com o aprendizado de quem está acompanhando a gente aqui hoje. Sim. Bom, de ferramentas, no momento, as ferramentas Figma, eu acho que todo mundo, né, que trabalha nessa área, Figma, eu sou apaixonado pelo Figma, é uma ferramenta que quase tudo que eu penso em fazer, os caras já tiveram solução, e uma ferramenta excelente. E tem as outras ferramentas, enfim, mas falando de IA, tá muito amplo. Não dá para você falar assim, pô, é essa que funciona bem, essa que não funciona bem. Então, acho que quem está nessa área desprende um pouquinho dessa coisa de qual usar, vai usando, vai testando, vê qual que o seu feeling, o seu sentimento faz assim, puta, essa aqui ficou bom. Às vezes uma funciona bem, outra não funciona. Não fica preso a um só, não. Vai testando, entendeu? Que é igual eu falei, é ali que é a diferença quem está vendo, quem está fazendo a curadoria. É isso que vai diferenciar. Mas tem umas que eu estou usando bastante, que está funcionando bem, que é o GPT. Para imagem está funcionando bem. A parte de vídeo eu ainda estou estudando ainda, mas o pessoal está falando super bem do Google, né? Sim, e hoje a gente tem muito, que eu acho legal, a gente tem vários tipos de plataformas que agrega várias IAs. Então você pode começar com uma baratinha, que você vai entrar, tem várias. Tem uma que eu estou usando que é a CREA, que é boa também, tem várias. A CREA está com o Nano Banana agora também, que, né, teve esse boom dele aí semana passada, está com o Nano Banana. Tem outras, tem uma da FreePic também, que é um preço bom também, dá para ir testando também. Enfim, não se prenda a nenhuma IA, pega um desses agregadores de plataformas, né? Depois, se quiser, a gente pode até deixar o link lá, essas que eu falei. Tem outras também novas vindo também. Enfim, tipo assim, são ferramentas que você vai abrir, usar, aprender a usar, mas não se prenda nisso, se prenda no que você quer resolver, no que você quer fazer, né? Eu acho isso mais importante. Bom, eu gosto muito de ver make-off de filme, eu acho bacana. Tem umas na Disney Plus, tem um documentário do bastidores da Pixar. Muito legal, vejo. Tem lá vários episódios. Tem um episódio da diretora de arte, que é bacana também. Tem uma série, lembrei que agora, tem uma série bem bacana, chamada Abstract, que está na Netflix, que fala sobre design. Cada episódio tem entendeu, uma área. Tem, por exemplo, o primeiro episódio é de um ilustrador muito foda, que ele usa coisas do dia a dia para fazer formas, enfim, bem legal. Aí tem vários, tem um de carro, enfim, legal. E, assim, ver, né, como eu falei aqui, ver filmes, ver desenhos, né?
Às vezes ali existem algumas soluções que você está precisando. Às vezes você fala, puta, eu poderia aplicar isso aqui, esse recurso que usou, essa contraluz aqui, essa ideia. Enfim, vejam, eu vejo muito animação, documentário, enfim. Porque aí você consegue trazer muita coisa para você, para sua bagagem, que você pode usar no seu dia a dia. Eu queria até compartilhar, eu sou um pouco entusiasta da área assim, de usabilidade, de UX, assim, relacionados a design, e aí teve um livro que eu li que eu gostei muito, se eu não me engano, o autor chama Steve Kruger, que é o Não Me Faça Pensar, que tem muito nesse olhar para usabilidade, voltado para desenvolvimento de sites, tornar mais intuitivo assim para o usuário, né, ao acessar uma página, né, até dessa forma assim, voltado para o marketing, né, de levar ele a concluir aquilo que você deseja, né? Então, eu acredito que esse livro, de uma forma mais analógica, falando muito de tecnologia aqui, seja muito interessante também para quem é da área. Tem um que é muito legal, que é do Norman. Ele, como é que chama? O livro chama Design do Dia a Dia. É meio antigão, assim, mas ele é muito bom. Esse Norman, aqui também. O Norman, ele fazia parte do time da Apple, de design de interface. Então, ele fez esse livro, e ele é famoso por causa das portas, porque ele fala que, por exemplo, as portas, já reparou que as portas que você tem que, entendeu, empurrar tem uma fechadura? Então, na lógica, não deveria ter, porque você tem que empurrar do outro lado que deveria ter, para você puxar. Então, chama Portas e Normas, eu não lembro, mas o livro chama... Mas no dia a dia tem um bullying na capa, eu já li esse também, ele é muito bom. Esse é ótimo, esse livro é muito bom. Aí ele fala, entendeu? Sobre assim, botão maior, botão menor, porque precisa disso aqui, às vezes não precisa, enfim, é muito bom. Esse livro é muito bom. E ele fez parte do time da Apple durante um tempo, da parte de interface lá. Legal. Bem, pessoal, estamos encerrando aqui este bate-papo. Acho que se fosse deixando, a gente ia continuar, mas só gostaria de agradecer a sua presença, Aderson, por ter topado participar com a gente, por dividir com a gente o seu conhecimento, e foi um prazer recebê-lo aqui no TecnoCast. Muito obrigado pelo convite. E é isso, assim, falei aqui da minha experiência, mas eu acho que no geral é isso. A gente tem que ter esse pensamento crítico de soluções, de resolver soluções que nos dão. Ferramenta é ferramenta, todo mundo, a gente aprende, daqui a 10 anos vai ter uma outra, a gente vai aprender, mas acho que a essência está mesmo, né, nas decisões criativas, enfim. Legal, Adson. Obrigado, Adas. Obrigado. Até mais. Curtiu o episódio de hoje? Então continue acompanhando a Tecno nas redes sociais. Já segue a gente no YouTube, no Instagram e no LinkedIn. E logo teremos novos episódios do TecnoCast. Até o próximo. Tchau, tchau.